Bom dia a todos vocês que me assistem. São 11h42 da manhã. Eu acabei de sair do período de oração. São 10 de junho de 2026. E o Senhor falou fortemente comigo. Eu e minha mãe estávamos em oração, então eu preciso passar isso para vocês, porque o Senhor pediu para que eu não me calasse. Bom, a mensagem começa da seguinte maneira. De 2027 não passará, que o Senhor descerá arrancando dos altares aquelas pessoas cujo seu espírito não opera mais. Ele também disse, mencionou que essas pessoas embebedaram a igreja, se prostituíram com o espírito de Jezabel e estão devorando o povo como se devorassem pão. Ele voltou a repetir e falar isso. Que a podridão da carne dessas pessoas subiu até as narinas dele. Ele está triste, ele está irado, ele está cansado. E é chegada a hora da separação das massas, do joio e do trigo. Os anjos dele passarão marcando e selando a testa e a destra daqueles que hão de herdar a salvação. Irá entregar a todos aqueles que estão desviados à perdição. E já é quase meia-noite, ele mencionou isso, que já é quase meia-noite, a hora das trevas, que ele está às portas, ele está quase aí. E que eram para descer em oração, que eram para descer em jejum, em humilhação da carne, porque ele derramará o espírito dele sobre aqueles que hão de herdar o reino dos céus. E ele fará um grande avivamento. Ele escolheu o Brasil para ser o celeiro do grande avivamento. Estou falando com vocês, eu vejo uma grande bandeira do Brasil, como se ela estivesse balançando ao vento. Ele vem para recolher a sua noiva em breve, mas antes ele precisa derramar do espírito dele sobre todo aquele que confessa o seu nome como Senhor e Salvador, que andam pelo caminho estreito, que abdicaram das suas más obras, que têm fé nele e que estão buscando a ele em espírito e em verdade, em adoração. Ele está separando estas pessoas. A todos aqueles que desejam receber deste espírito, desçam em humilhação e oração. Não se preocupem com as coisas da terra, porque tudo isso passará, e a traça e o fogo consumirá. Mas que é para o povo dele olhar para os céus, porque grande é a obra que ele vai fazer. E ele voltou a repetir para mim, de 2027 não passará. Ele arrancará muito dos altares, outros morrerão em cima dos altares. Muitos irão se escandalizar com as coisas que verão acontecendo na igreja, mas ele fará um rebuliço. Ele vai limpar os grandes ministérios. Ele vai arrancar as pessoas que venderam a unção, que venderam os ministérios, que se venderam por dinheiro, que trocaram o povo dele, que barganharam o povo dele pelas coisas da terra, pelas coisas materiais. Deus não deixará isso passar em branco, pois ele comprou o povo dele com sangue. E quem são esses homens para vender o povo dele por prata ou ouro? O que é que fica acima do sangue dele? Quem é que pode pagar o preço pela vida dos inocentes que ele pagou já lá naquela cruz, no dia que ele morreu para nos salvar? Aquietai o coração e sabei que eu sou Deus. Muitos vão se perder, porque não têm o verdadeiro arrependimento no coração. Muitos irão deixar as igrejas, porque não suportarão o que virá. Sua fé não está arraigada, não tem raízes. E muitos têm sugado da verdadeira oliveira, da verdadeira videira que é Jesus. Estão usurpando o que é do Pai para si próprios. E ele me disse para não calar. Ele me disse para não me calar. Gente, Deus está extremamente enojado com tudo que está acontecendo. Fala, Senhor.
grandes massas conhecerão o poder do Senhor. Somente aqueles que forem selados estarão guardados do que há de vir. Muitos não resistirão. Mas é preciso isso, para que seja separado o joio do trigo. Não se brinca com o ministério. Não se brinca com unção. Muitos estão usando isso para fazer shows. Vocês nunca se perguntaram por que os milagres acabaram? Vocês nunca se perguntaram por que não tem coxos andando ou mortos ressuscitando nesses lugares? É porque o meu espírito não opera mais lá. O Espírito do Senhor não anda com muitos desses que clamam Senhor, Senhor. Peçam discernimento. Saiam das grandes multidões, dos movimentos das massas. Enquanto eles bebem, comem e se distraem com seus eventos, saiam do meio deles. Olhem para o céu. Os que estão distraídos, gente, não vão se salvar. Vão ser pegos de surpresa. Busquem pelo azeite, o verdadeiro azeite. Bebam da água da vida. Bebam da videira. Se fortaleçam. Não usurpem aquilo que é do Senhor para usar para a sua própria carne, para o seu bel prazer. Porque o preço será cobrado, assim como será cobrado desses grandes líderes e desses grandes ministérios. Deus sairá arrancando esse povo de dentro das igrejas. A ira do Senhor é grande, gente. Ele pediu para que eu não me calasse. E eu não vou me calar. Eu preciso terminar de passar essa mensagem. Há muitos que dizem Senhor, Senhor e não estão com o Senhor. Busquem Ele nas madrugadas. Orem, peçam discernimento. Peçam que o Espírito do Senhor falará com vocês. Aqueles que desejam ouvir o Senhor. Aqueles que desejam se entregar em oração. O Senhor ouvirá. Ele responderá o verdadeiro anseio, o verdadeiro desejo do coração de vocês. Por favor, não se vendam, não se entreguem. Verdadeiramente será 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor enviará anjos para guardar aqueles que estão selados. Vocês não serão atingidos, o pão e a água serão providos para vocês. Não se preocupem. Não se preocupem. Mas tão somente busquem o Senhor. Acabou a brincadeira. 2027 será levantado o anticristo. Ele falou isso também. Vão começar a movimentação no mundo econômico, na política, em todos os lugares, para o controle da massa. Se nós já estamos sendo controlados, o controle vai piorar. Vai nos ser tirado a nossa liberdade. Teremos que sair das grandes cidades. Por favor, passem essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir. Se preparem, se encham. Não se preocupem com as coisas da terra, porque tudo isso vai ficar aqui. O tempo está curto. Eu sinto uma urgência no coração. Creio que isso não é meu, é do Espírito Santo. Se encham. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Shalom, shalom. A paz para todos vocês e meus irmãos e irmãs. Hoje eu vim trazer uma das últimas revelações, acredito eu, da parte do Espírito Santo, com relação à igreja dos últimos dias. E eu venho trazendo isso debaixo de muito temor, muito respeito, e principalmente rogando a cobertura de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a minha família, porque eu relutei muito, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo e postar aqui pra vocês, porque é um assunto muito delicado, muito perigoso, e eu só vim aqui porque eu realmente estava sentindo um incômodo e pedi muito ao Senhor para que Ele me desse muita sabedoria para estar aqui diante de vocês. Eu vou resumir o sonho de uma forma muito sucinta e direta, para que fique claro e bem objetivo a todos vocês. O sonho começava comigo em um lugar que parecia ser um condomínio de mansões, com
enormes áreas verdes e eram mansões gigantescas. Era um condomínio de muito luxo, de alto padrão. E o sonho começava assim, onde eu observava uma mãe entregando a sua filha de uns 11, 12 anos para um pastor. A menina não era da igreja. No sonho eu entendia, pelo contexto, que a menina não era da igreja, a mãe também não, mas a menina havia decidido ir ao acampamento da igreja de última hora. Então a mãe dela levou ela até o local onde seria o acampamento, explicou a situação para o pastor no sonho. O pastor aceitou a menina, disse que não tinha problema, que ela era bem-vinda ali, que ele estava muito feliz pela presença dela naquele lugar. Então a mãe dela entrou no carro, deixou a menina dela de 11, 12 anos nos cuidados do pastor e se foi. O pastor então pegou a menina pela mão e entrou com ela naquela mansão. Dentro do sonho eu sentia muita apreensão e eu sentia claramente que aquele pastor não tinha boas intenções com a menina. Então eu abri a porta da mansão e entrei. Quando eu olhei, havia uma grande escadaria à minha frente que dava para um corredor do lado esquerdo e do lado direito. Eu entrei escondida, sorrateiramente naquela mansão e decidi pegar o corredor da esquerda e andei nele. Nesse corredor muito longo e muito largo havia várias portas, mas eu tinha a felicidade de me esgueirar em um canto e ver o pastor trancando aquela menina dentro de uma daquelas portas, uma daquelas salas por trás daquelas portas. E ele, sorrindo, saiu dali com a chave nas mãos e foi-se embora. Eu não sei como eu conseguia, mas de alguma forma eu conseguia abrir aquela porta. E eu encontrava a menina em prantos, ajoelhada no chão, chorando muito, desesperada. Ela estava presa dentro de uma sala, de um quarto que era totalmente isolado acusticamente, e as janelas estavam todas vedadas, com fita, para que não entrasse luz ou para que ninguém pudesse ver o que ocorria dentro daqueles quartos. Eu então peguei aquela menina, a mãozinha daquela menina, e eu perguntei para ela, o que está acontecendo? E ela disse, aquele pastor, ele iria, vocês sabem, e ele foi buscar as câmeras, ele foi buscar as coisas, porque ele ia gravar, ia colocar online. Então eu falei, menina, corre e não olha para trás, corre o mais rápido que você puder e peça ajuda na estrada, não fique dentro do condomínio de mansões, vá embora. Então a menina foi embora, correndo. Então, no ímpeto, eu comecei a abrir uma por uma daquelas portas. E uma por uma daquelas portas daquele terceiro andar, era uma mansão de 3 andares. Eu abri as portas e delas saíam muitas crianças chorando. Algumas crianças, elas claramente estavam com hematomas, outras estavam com cicatrizes e chorando compulsivamente. E eu só dizia pra ela, vou abrir as portas, vocês corram o mais rápido que vocês puderem, não olhem pra trás, peçam ajuda na estrada. Confiem uns nos outros e peçam ajuda para um carro de polícia ou para seja mais velho do que vocês. Então eu comecei a abrir as portas e soltar todas as crianças, todas elas. Então quando eu vi que eu havia passado por todas as portas daquele corredor, daquela casa e soltado todas aquelas crianças, eu finalmente desci as escadarias. Graças a Deus, pela mansão ser grande demais, não havia presença de ninguém ali naquele lugar. Eu acredito que todos os servos ou os empregados que trabalhavam naquela mansão estavam ocupados em outra ala da mansão. Então as crianças fugiram pela porta da frente e foram embora. Então eu comecei a explorar aquela mansão. E quando eu cheguei, passei pela cozinha, cheguei no que parecia ser sala de estar / varanda, eu fiquei encantada com a beleza daquela sala muito grande, enfeitada de tapeçarias, voais de seda, lustres. Lembrava muito algo relacionado, a decoração relacionada ao Oriente Médio. Eu então entrei e comecei a observar, olhar aqueles tapetes persas, olhar aqueles candelabros, olhar aquelas coisas que eu via, até que entrou uma mulher que parecia ser vestida com uma roupa parecida como se fosse de uma odalisca, mas não era uma odalisca, mas é algo que lembrasse essa roupa, mas era uma roupa de nobre ali das Arábias, né, que as moças usavam. E atrás daquela mulher entrou algumas outras moças, eu creio que coisas de 4 ou 5 moças juntamente com elas, e pareciam ser princesas. E as roupas eram parecidas, mas eram de cores diferentes também, tudo que arremetia muito ao Oriente Médio. E então eu vi aquele pastor entrar e comunicar alguma coisa com aquela mulher, mas ele logo rapidamente saiu e foi-se embora. E eu sentei na mesa. Alguma coisa me disse, você pode se sentar aqui, elas não vão perceber a sua presença. Então eu fiquei sentada naquela mesa redonda, próxima à varanda, onde havia muitas cadeiras, e os empregados começavam a servir a mesa, algo como se fosse um café da manhã. E então, de repente, aquela mulher, ela se sentou naquela mesa, e ela olhou exatamente para a cadeira onde eu estava. Até então eu entendi que no sonho eu estava invisível aos olhos dela, mas estranhamente ela falou que conseguia sentir a minha presença e o meu cheiro. E então ela olhou diretamente para mim e eu fiquei atemorizada, mas ao mesmo tempo algo me disse, não tenha medo, ela não vai te tocar. E então
ela me disse algumas palavras, essa mulher. Você não é bem-vinda aqui. Você pode sair pra fora da minha casa, porque a sua presença me irrita e o seu cheiro também me irrita. Então, ela falou assim, você estragou os meus planos, algo assim, porque eu tinha soltado aquelas crianças. Então, eu senti muita vontade de correr pra fora daquela casa. E quando eu corri pela porta do que seria varanda barra quintal, eu corri e aquela mulher, não sei se ela se arrependeu ou não, mas foi tipo a atitude de Faraó quando liberou o povo do Egito. Ele meio que parecia voltar atrás e aquela mulher da mesma forma tentou correr atrás de mim e me perseguir com aquelas outras moças. E era uma mulher de corpo escultural, ela era muito bonita, muito bem vestida, cercada de muito luxo. E quando eu corri daquela mulher, eu saí do que parecia ser a área da mansão dela. Então ela não conseguia mais me alcançar, como se ela não pudesse pisar pra fora daquela área específica da mansão. E aí foi quando eu consegui fugir dela, eu saí correndo e eu acordei. E agora vem o discernimento do que seria esse sonho. Se eu não me engano, o termo da pedo foi abordado nos Gideões por uma serva do Senhor, que eu não me recordo o nome. E quando eu vi um pedacinho de um shorts, né, de uma curtinha de um vídeo dessa mulher pregando, na mesma hora eu me lembrei desse sonho. E durante muito tempo eu pedi ao Senhor o que seria aquele sonho, até que me veio o discernimento que, depois de uns meses orando, que a casa de luxo representava um sistema. O pastor representava os pastores corruptos. O fato dele ter contato com aquela mulher, isso representava homens que se fazem de santos na frente de fiéis, mas que por trás são como verdadeiros lobos que comem ovelhas, que escondem suas sandices, que escondem sua podridão, sua sujeira, e que, na verdade, ao invés de servir ao Senhor do céu, eles servem a outra pessoa, a uma outra entidade, outras entidades. Eles usam do nome do Senhor para sujar o nome dele, se deixam ser usados, se vendem. Vendem o ministério, vendem a unção, se entregam o dinheiro, se entregam às suas lascívias, às suas paixões, se entregam à sua podridão, à sua sujeira. Muitas vezes, a unção que você recebe, ela não vem para mascarar o que você tem. Ela só joga para fora aquilo que está na sua carne. Ela aflora muito mais aquilo que deve ser morto na carne, aquilo que nós chamamos de fraqueza da carne. E pelo meu cheiro e a minha presença irritar extremamente aquela mulher, eu acredito que é porque nós que servimos a Cristo, nós carregamos o cheiro dele, a presença dele, e a nossa luz incomoda esse sistema corrupto que representava a casa de luxo. Quando eu soltava aquelas crianças, era como se eu estivesse soltando crianças de cativeiros espirituais. Muitas pessoas passam por experiências assim com o Espírito Santo, em que o Espírito Santo os leva para soltar pessoas de prisões. E eu fiquei tão enojada. E eu comecei a orar ao Espírito Santo para que ele me usasse, que usasse a minha boca para falar, para denunciar o que está acontecendo dentro de muitas igrejas. E que muitas pessoas têm pedido para que essas pessoas que são vítimas e que estão vendo a sujeira, a corrupção dentro das igrejas, se calem em troca de dinheiro ou em troca de ameaças. Vocês não sabem a ebulição que está acontecendo aqui dentro de mim, de raiva, de agonia, de tensão, um sentimento que é indescritível, mas que eu acredito que esteja conectado com o que Cristo sente. E a vontade que eu tenho é de chorar, porque como pode haver ser humano que usa os dons do Espírito, que usa o nome do Senhor para tocar nos pequeninos dele, para tocar numa alma inocente, numa criança, que delas são o reino dos céus? Há muito tempo o Senhor tem trazido sonhos, temas com relação à corrupção da igreja, que está fedendo no nariz dele, que está enojando o Senhor. E o que a igreja tem feito? O que a igreja tem feito? Como vocês têm reagido diante disso? Porque se deixam comprar por dinheiro ou por se levar por ameaças? Se é Cristo que defende vocês, não deixe que o escândalo aconteça, é o que eles dizem. Não falem nada, não digam nada, calem-se. Como ficará a nossa imagem diante de nós, do povo?
que será do nosso ministério? Como ficará a nossa arrecadação anual? Mas este pastor, este líder é muito usado. Isso é impossível. Não, ele não. Não podem escandalizar o nome dele. Então a igreja se cala. Muito se cala. E vocês estão sendo testemunhas. Estão sendo complacentes. Se sabem que algo podre desse nível acontece dentro da igreja e nada fazem. E qual é o problema da escandalização? Qual é o problema de denunciar a verdade? Qual é o problema de arrancar esse povo de cima dos altares? Esse povo não anda mais com Cristo. Quando levantam a mão para roubar, para abusar, não estão mais com Cristo. Não interessa o quanto esses homens tragam para dentro da igreja de pessoas ou de dinheiro. Não é Cristo que opera nelas. E se vocês não denunciam essas pessoas, vocês estão sendo coniventes, complacentes. Vocês se colocam numa posição de herdarem o lago de fogo, a perdição, junto com esses homens, com essas mulheres que fazem essas coisas. São um sistema ligado a Jezabel. A mulher do sonho era ela. Como pode uma igreja funcionar dentro de um sistema de Jezabel? E pessoas que estarem ligadas a ministérios que são tremendamente usadas caem em armadilhas assim porque não vigiaram, porque se venderam. E os outros passam a mão e tentam calar a boca daqueles que querem denunciar o sistema. Mas de cada um será cobrado o sangue de cada um desses inocentes. E quando a ira do Senhor descer, não vai sobrar nada além de cinzas e pó. Assim como Jerusalém foi assolada, onde tudo foi tocado pelo fogo e foi consumido, assim também serão essas igrejas. O Senhor está indignado com o que anda acontecendo. E quando é que vocês vão acordar? Não é hora mais de meninice dentro das igrejas. Cristo chama vocês a assumirem suas posições e os seus lugares. Vão ser separados daquelas criancinhas que ainda brincam de triciclo, daqueles homens que andam independentes, que andam com Cristo, que marcham com Cristo, que andam no caminho estreito. Já passou da hora da igreja parar de militar contra a prostituição, contra adultério, contra a mentira, contra a fofoca, contra a disse-me-disse. E quando é que vocês vão acordar para a realidade, para a guerra dos últimos dias que vai chegando aí? Temos muito pouco tempo para se preparar. E vocês ainda estão presos nessas coisas e ainda sendo conivente com esse povo que está trazendo o espírito de Jezabel para dentro das igrejas. A igreja do Senhor tem que ser separada. Se alguém tem noção de algo tão podre e sujo que acontece assim, tem que ser denunciado, tem que ser desmascarado. Tem que se levantar em oração e pedir a justiça do Senhor. Vocês têm um Pai no céu que responde por vocês, que envia os anjos dele para guardar vocês. Vocês não têm que temer o homem. Vocês têm que temer a Deus, primeiramente. Não se calem diante da podridão, porque amanhã, quando forem cobrados de vocês, como é que vocês vão se responder? Vão responder diante de Deus, sabendo de tais coisas e passando a mão, porque tem medo de escandalizar a igreja, porque tem medo de perder o tal pastor ou pastora que faz essas coisas, porque a arrecadação e o número de gente que traz para dentro da igreja é grande demais. E quem são vocês para defender esse povo? O Espírito de Deus não habita mais neles. Há pelo menos arrependimento nesses corações? Vocês já se perguntaram isso? Porque uma vez que cai, se não há um arrependimento verdadeiro, vai continuar a repetir e repetir e repetir os mesmos erros. Está na hora de acordar. Daqui uns dias o Espírito Santo vai descer sobre a terra e Deus vai derramar o Espírito dele sobre toda a terra, toda carne, toda tribo, língua e nação. E só vai receber quem estiver na brecha, quem estiver correto diante do Senhor. Deus não vai derramar algo tão precioso, um óleo tão precioso, que vai levar a igreja santa para o céu, para pessoas que estão sujos e perdidos e corruptos, que estão se perdendo
povo meu! Sai da Babilônia! Saiam desses lugares! Denunciem diante do céu, diante do mundo espiritual e aos homens se necessário for. Mas não sejam coniventes com o erro. Não sejam coniventes com o erro, ou vocês também pagarão juntos. O importante não é manter o nome de um ministério sujo e incorrupto, imundo. O importante é estar em retidão diante do Senhor, em santidade. Se essa igreja não carrega o manto de santidade, não está correto, não está certo. Saiam dela, povo meu, saiam da Babilônia. Existem igrejas que estão verdadeiramente se prostituindo com Jezabel, estão bebendo do vinho deturpado da Babilônia, embebedando a igreja e botando discernimento e entendimento de vocês. Este vídeo vai alcançar as pessoas certas em nome de Jesus, eu creio. Eu não estou falando para deixarem de frequentar a igreja, porque a igreja é o braseiro e vocês são as faíscas, precisam de fogo. Eu estou aqui dizendo para largarem e saírem das igrejas que são corruptas, que estão sujas, onde o Espírito do Senhor não opera mais. É sobre isso que eu estou falando aqui. Não interpretem, não distorçam as minhas palavras. Estou dizendo, acordem, peçam discernimento. Estou dizendo, se sabem que a igreja tem algum dedo podre, pode saber. O Espírito não está ali, porque para estar diante do altar e para o fogo santo descer e não o fogo estranho, a pessoa tem que estar com a vida reta. E tem muita gente brincando em cima dos altares, achando que está no picadeiro. Tem gente em cima dos altares que estão ali pelo dinheiro. Tem gente que está em cima dos altares por causa da fama. Tem gente que está em cima dos altares procurando o que a carne e o coração desejam. Cuidado. Cuidado. Eu deixo essa mensagem com vocês, porque até aqui o Senhor me entregou. Não falarei por mim, mas falarei através do Espírito. E essa mensagem